Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui para vocês uma aula de mesencéfalo. Acho que provavelmente das minhas vai ser a última do ano, já que a gente finalizou esse semestre de neuro com tronco encefálico. Bom, então vamos falar um pouquinho do mesencéfalo, que é uma das porções do nosso tronco encefálico. Deixa eu ver, eu vou passar aqui. Bom, então o mesencéfalo, ele é a porção mais superior do tronco encefálico. E ele vai ficar entre o diencéfalo e a ponte. Então, em cima do mesencéfalo, a gente vai ter o diencéfalo e embaixo a gente vai ter a ponte. Vou mostrar para vocês melhor. Vou pegar uma canetinha aqui para colorir as coisas. Bom, o que acontece, tá? Aqui a gente tem a imagem do tronco encefálico e do diencéfalo, tá? A gente tem aqui bulbo, aqui embaixo ponte, aqui cerebelo, aqui o nosso querido mesencéfalo, e como eu falei, ele fica logo abaixo do diencéfalo. Então, tudo acima dele, aqui do que eu tô contornando, é o diencéfalo. Lembrando que tálamo, todas essas estruturas são partes do diencéfalo. Então, essa porção aqui, pessoal, é o nosso mesencéfalo, tá? Bom, essa figura aqui, eu vou começar introduzindo essa imagem, perguntando para vocês se ela é anterior ou posterior. Eu sei que é fácil saber quando está, por exemplo, com o livro do lado, escrito ali, anterior, posterior, mas às vezes a gente acaba se esquecendo. Então eu vou dar uma manha para vocês, já que a gente já recém começou a estudar, ou agora vocês estão acabando, né, de estudar o tronco encefálico, vou dar uma manha para vocês. Bom, todos os pares cranianos, tá? Todos eles saem por anterior. Só o troclear, que é o quarto par craniano, ele sai posterior. Então, se na imagem que tu tá vendo, tu não vê todos aqueles pares cranianos saindo, bom, então essa imagem, ela é posterior. Vamos dar uma olhadinha de novo na imagem que eu tinha mostrado para vocês. Vocês não estão vendo do bulbo saindo, aqui do sulco bulbo pontino saindo um monte de pares, vocês não estão vendo nada, só tem um par saindo aqui, ó, que é o troclear, que é o quarto par craniano, que sai, então, do mesencéfalo. Bem entre ponte e mesencéfalo, tá? Vou falar um pouquinho para vocês, vou apontar e já falar um pouquinho das estruturas, tá? Então, o que acontece, tá? Essa bolinha aqui, que não faz parte do mesencéfalo, essa daqui, tá? Ela é a pineal. A pineal, ela faz parte do diencéfalo, tá, pessoal? Então, não se confundam, isso não é parte não faz parte do mesencéfalo. Vou pegar mais cores pra gente fazer isso melhor. Bom, o que a gente tem de importante, então, no nosso mesencéfalo? Os colículos, ó, colículo superior, que são essas duas bolinhas, colículo inferior, e aqui, numa visão anterior, dá para ver melhor, mas a gente vai ter os pedúnculos cerebrais no mesencéfalo, tá? Que são, aqui a gente tá vendo, como a gente tá vendo eles por trás, a gente só pega esse pedacinho, essa extremidade. Vocês vão ver que eu vou explicar literalmente todas as estruturas, tá? Tá, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o mesencéfalo anterior, depois a gente fala do posterior, daí a gente vai para todos os núcleos, vascularização, estrutura, não se preocupem que talvez até fique uma aula meio extensa, porque eu vou falar de tudo, tá? Bom, essa visão já é diferente da visão que a gente estava tendo antes. O que acontece, tá? Isso aqui, eu não sei se vocês já identificam, mas isso aqui é a ponte, tá, gente? Que aqui, inclusive, é o sulco para a artéria basilar. O que disso tudo que a gente está vendo é mesencéfalo, tá? Bom, os corpos mamilares, que são essas estruturas aqui, não confundam elas com os colículos que eu mostrei dessa vez. Os corpos mamilares, eles são anteriores e só são duas bolinhas. Os colículos, que são quatro bolinhas, eles são posteriores. Então, isso aqui não faz parte do mesencéfalo. Então, vamos tirar. Isso aqui. Então, nessa figura aqui, o que a gente realmente vê que é mesencéfalo é isso que está dentro do verde, tá, gente? Isso aqui é o segundo par craniano, né? Aqui o quiasma óptico, e do segundo par craniano, que é o nervo da visão, que agora, desculpa, gente, me fugiu o nome. Enfim, mas o que a gente tem aqui dentro, tá? Uma das principais partes do mesencéfalo são os pedúnculos, tá? Aqui a gente vai ter pedúnculo cerebral. Eu vou desenhar tudo para vocês, que fica mais fácil da gente ver. Os pedúnculos cerebrais, que nesse caso aqui é essa estrutura aqui, ó, toda roxinha, tá vendo? Essa estrutura aqui. E a gente vai ter aqui no mesencéfalo o terceiro par craniano, que é o óculo motor, e o quarto par craniano, que a gente viu naquela visão posterior, porque ele sai lá de trás, ele sai dorsalmente, ou seja, é o único par craniano que sai dorsalmente do tronco encefálico, ele dá a volta e surge aqui, bem entre o mesencéfalo e a ponte,
por cima do pedúnculo cerebral. Então, até agora a gente já viu algumas estruturas, só mencionando que tem no mesencéfalo. A gente já viu alguns colículos, dois dos pares cranianos que tem, a gente viu o pedúnculo cerebral, tudo isso é mesencéfalo. Mas eu quero focar nessa imagem que vocês consigam distinguir o que dessa foto é mesencéfalo, né? Bom, corpos mamilares não pertencem ao mesencéfalo, então já desenha embaixo. Bom, pedúnculos pertencem. Isso aqui é a ponte, daí tu vai desenhando ao redor. Não é tão difícil. Essa aqui, ó, substância perfurada posterior, ela também faz parte do mesencéfalo, tá? E só para dar uma prévia para vocês, ela é perfurada porque é aqui que a gente vai ter a entrada de raminhos dessa artéria basilar que passa aqui na ponte, para vascularizar, então, toda essa região. Vou passar mais uma vez. Bom, então o que a gente viu na região anterior mesmo do mesencéfalo? O que faz parte da região anterior do mesencéfalo? Os pedúnculos cerebrais e o espaço entre os pedúnculos, ó. Os pedúnculos e aqui o espaço que a gente tem entre eles. Sem contar, então, os dois pares cranianos, que são o óculo motor, que é do mesencéfalo, e o troclear. Só que o troclear ele não está surgindo aqui, tá? Ele está surgindo lá dorsalmente. E posterior. Posterior é aquela figura clássica que a gente viu. Bom, como que eu vou desenhar? Bom, tira pineal de encéfalo. Ah, aqui é o troclear. Bom, o troclear é mesencéfalo, então desenha embaixo. E daí tu já sabe exatamente onde que está o teu mesencéfalo nessa figura. Lembrando que os corpos mamilares, que são bolinhas bem parecidas com os colículos, eles são dois. Então não dá para confundir. Colículo, tu vai ter 4 bolinhas e colículo sempre é posterior. Corpo mamilar, que nem faz parte do mesencéfalo, mas é só para vocês não confundirem essas bolinhas, ele é anterior e ele é do diencéfalo, tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui na visão posterior do mesencéfalo. Bom, então a gente tem colículo superior, colículo inferior e nervo troclear, sendo que o nervo troclear vai surgir aqui posteriormente, mas ele vai dar a volta e vai aparecer lá do lado do óculo motor, como a gente já tinha visto, ó. Nossa, eu risquei toda a imagem. Aqui, ó, aqui ele vai aparecer. Bom, então o que a gente acabou vendo no posterior? No posterior, a gente viu principalmente aquelas 4 eminências arredondadas, que vão esses 4 grupos arredondados, a gente vai chamar de lâmina quadrigêmea, né? Então é um nome que faz sentido, porque são 4, então não é tão difícil de decorar esse nome. E essas eminências arredondadas, elas podem ser chamadas ou de colículo ou de tubérculos quadrigêmeos, tá? Sendo que a gente possui 2 superiores e 2 inferiores. Bem um pouquinho acima do colículo superior, no limite entre o mesencéfalo e o diencéfalo, logo acima do colículo superior, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de um núcleo pré-tectal. O que acontece, tá? A região dos colículos, que é posterior, né, pessoal? Que ali embaixo dos colículos sai o quarto par craniano, vamos ver de novo. Ó, quarto par craniano, colículos, é uma região posterior. Ela é denominada de tecto, tá? Então, acima dos colículos, uma região acima dos colículos, seria uma área antes do tecto, né? Uma área pré-tecto. Então, talvez esse nome pareça muito estranho. Ai, mais um nome de um núcleo nada a ver, lá num lugar nada a ver. Não, mas é que pensem comigo. O mesencéfalo, ele tem os colículos, a região dos colículos é denominada tecto. Bom, se o núcleo ele é antes do tecto, bom, pré-tectal, onde que ele pode ser? Bom, então ele é entre mesencéfalo e diencéfalo, que são estruturas que são fronteira uma da outra. Só que esse núcleo, ele tem limites mal definidos, mas ele é bem importante porque ele ajuda no reflexo das nossas pupilas. Então, só para vocês saberem, porque não vão ouvir na vida de vocês, ai, núcleo pré-tectal, mas não é para vocês saberem o que eles fazem, onde ele fica exatamente, mas é para vocês começarem a ter essa noção. Bom, se o mesencéfalo tem uma estrutura chamada tecto, onde que poderia ser o núcleo pré-tectal? Daí assim a gente vai traçando então a nossa neuroanato. Vamos falar então um pouquinho. Isso aqui é um corte transversal do nosso mesencéfalo, tá? E eu prometo que a partir de agora talvez faça muito, muito mais sentido estudar ele assim. Como vocês viram, o nosso mesencéfalo ele não é tão cheio de estruturas e fissuras, etc. Mas ele tem algumas estruturas importantes. Por exemplo, eu falei para vocês agora que os colículos, ó, até tá na forma de colículos, né, pessoal? Ó, se vocês verem de uma visão de cá, olhando para cá, isso vão ser bolinhas. Isso aqui é posterior, tá? Eu vou até escrever aqui, isso aqui é anterior. O nosso mesencéfalo, ele é dividido em 2 principais estruturas, a região tectal
que é essa aqui, que é posterior, que é onde a gente acha os nossos colículos. Por isso que tu tem um núcleo pré-tectal, que é logo acima do mesencéfalo, entre o disencéfalo. E a gente tem outra coisa que é muito importante no mesencéfalo, que vai ser o nosso pedúnculo cerebral, tá? O pedúnculo cerebral, como vocês podem ver, ele é maiorzinho, tá? Ele é uma região maior que o tecto e ele, então, vai ser dividido em algumas porções. E essas porções vão ser o tegmento e a base. Então, tu tem a base do pedúnculo e o tegmento. Bom, como isso é um corte transversal, isso aqui é bem dentro do mesencéfalo. Então, do pedúnculo cerebral, o que a gente realmente enxerga é a base, que é aquela porção que a gente viu. Vou voltar aqui. Aquela porção que a gente viu aqui, ó. Isso aqui é a base do pedúnculo cerebral. Bom, o que mais eu tenho para dizer para vocês aqui dessa imagem? Aqui a gente tem um parzinho saindo aqui. O mesencéfalo, então, ele só possui 2 pares cranianos saindo dele, tá? Que são o troclear, quarto par craniano, e o óculo-motor, terceiro par craniano. Como isso aqui é anterior e todos os pares cranianos saem anterior, isso aqui é o nervo óculo-motor, tá, gente? Agora a gente vai ver mais ou menos o que cada uma dessas regiões tem, o que elas fazem. É só para vocês terem mais uma noção da neuroanato, da macroanatomia, então, do nosso mesencéfalo. A gente já viu a macro desse mesencéfalo, agora a gente vai ver divisões, a gente vai ver núcleos, que daí é mais micro neuroanatomia. E vamos começar, então, falando, já que são 2 grandes divisões, tecto e pedúnculo, vamos falar do pedúnculo. Bom, o que é o tal do pedúnculo cerebral? O pedúnculo cerebral, ele é um conjunto de fibras que vão descer do córtex, passar pelo tronco, afinal de contas, o mesencéfalo faz parte do tronco, e a gente acha o pedúnculo cerebral no mesencéfalo, e posteriormente essas fibras vão acabar lá na nossa medula. Que vias, essas fibras, então, elas fazem parte de vias. Que vias essas fibras pertencem? Bom, tu tem fibras no pedúnculo, que são parte da via frontopontina, que é do córtex cerebral frontal para a ponte, as vias córtico-bulbares, as vias que vêm lá do córtex, então, vão passar pelo pedúnculo no mesencéfalo e acabam lá do bulbo, as vias vêm do córtex e vão lá para a medula espinhal, tanto na porção lateral quanto na porção ventral. Então, esse é o pedúnculo. O pedúnculo nada mais é que um conjunto de fibras que desce do córtex, e daí essas fibras fazem parte de diferentes vias, não só uma via. Então, isso é o pedúnculo cerebral, aquela coisa que vocês veem lá macroscopicamente que eu mostrei para vocês na região anterior do nosso mesencéfalo. Vamos falar um pouquinho mais. Então, a gente sabe que no pedúnculo a gente vai ter tegmento e vai ter base. A base é justamente o que a gente vê, e o tegmento é aquela parte mais interna, que só vê quando faz um corte transversal do mesencéfalo. O que a gente tem aqui, tá? Vamos começar pela base, que a gente já viu ela, né? A gente viu ela naquele desenho anterior do mesencéfalo. Bom, a base, então, ela é aquela parte anterior do mesencéfalo, e a base são aquelas fibras que vêm do córtex. E se vocês pensarem no que a gente olhou lá, dá para ver direitinho várias fibras. Aqui, aquilo é um conjunto de fibras, e isso é o pedúnculo. Só que todo conjunto de fibras precisa de núcleos, tá? E tem uma região do pedúnculo, que é aquela região mais interna, que são os núcleos do mesencéfalo. Então, no mesencéfalo, a gente tem fibras que formam vias córtico alguma coisa, que é a base do nosso pedúnculo. A gente tem núcleos, que é o tegmento desse nosso pedúnculo, desculpa, e a gente vai ter a substância líquida. Tudo isso na parte de pedúnculo. Depois, agora a gente vai entrar em tecto. Então, vamos ver mais uma vez. Ó, esse aqui, então, é o nosso pedúnculo cerebral. E vocês podem ver bem direitinho que dá para entender que são várias fibras indo de um lugar para outro. Agora que a gente já estudou, a gente sabe que são vias córtico, alguma coisa, podendo ser córtico-pontinas, córtico-medulares, córtico-bulbares. Só que lá dentro do mesencéfalo, que óbvio que assim a gente não enxerga só fazendo um corte transversal, tem a parte tegmentar do nosso pedúnculo cerebral, e lá dentro tem os núcleos. Bom, então a gente viu que o tegmento consiste de núcleos. Base do pedúnculo são as fibras que fazem as vias córtico alguma coisa. Vamos falar um pouquinho do tecto, então. Bom, o tecto é a região dos colículos, tá, pessoal? Se é a região dos colículos, os colículos a gente sabe que são posteriores, então a gente sabe que essa é a parte posterior do mesencéfalo. Vamos passar. Bom, o que a gente tem no tecto? Que nem eu falei para vocês.
O tecto, ele possui os colículos. Então, no tecto é que a gente tem a lâmina quadrigeminal ou lâmina quadrigêmea, que vai ter os colículos superiores, que são 2, e os inferiores, que são 2. O que acontece, tá? Gente, o colículo superior, ele é associado à visão. E agora a gente vai ver isso 1 milhão de vezes. E o colículo inferior, ele é associado com a audição. Então, os colículos, eles fazem 2 grandes vias, que são a via da visão, no colículo superior, e a via da audição, no colículo inferior. E lá no início, eu esqueci o nome, mas é quiasma óptico e nervo óptico, né, gente? Detalhe, o nervo óptico, ele é o segundo par craniano, então o segundo par craniano, ele é do diencéfalo, por isso que aquilo não podia ser mesencéfalo, tá? Eu acho que lá no início eu falei que eu tinha esquecido o nome, mas bom, não muda nada no fim das contas, porque a gente não tá estudando diencéfalo. Vamos ver aqui, então. O que a gente tem aqui? Bom, gente, aqui, quarto par craniano, nervo troclear. Isso só pode ser o quê? Posterior. Colículos, nossa região dos tectos, colículo superior, colículo inferior. O que acontece aqui, tá? Colículo superior, então, é responsável pela nossa visão, colículo inferior é responsável pela nossa audição. Os colículos, então, eles vão se comunicar com o diencéfalo, tá, gente? Através dessas estruturas aqui, ó, que são os braços pedinculados, ou ali tem até um outro nome que eu vou ler para vocês agora. Mas vocês podem literalmente ver essa comunicação macroscopicamente, ó, que foi isso que eu acabei de desenhar. Vocês conseguem ver que ele se estende para cá. Então, não é difícil de lembrar que eles têm comunicação com o diencéfalo. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Bom, então, como eu falei para vocês, colículo superior, ele faz parte da via da visão, tá? Então, ele está envolvido nos reflexos visuais e no controle dos movimentos dos nossos olhos. Mais concretamente no que a gente chama de movimento sacádico dos olhos, tá? Que eles são muito, muito importantes. Bom, o que acontece? Os colículos, bem como a gente consegue ver, a gente enxerga macroscopicamente aquele puxadinho que vem da bolinha, indo lá para superior, tá? Então, eles se comunicam com o nosso diencéfalo, os colículos. E o colículo superior, ele vai se relacionar com o núcleo, aqui está escrito corpo, mas pode ser núcleo geniculado lateral, e acho que vocês não sabem disso ainda, então vou ensinar para vocês. Os núcleos geniculados são diencefálicos, ou seja, eles são parte do diencéfalo. Então, tu macroscopicamente enxerga o colículo superior fazendo um puxadinho de fibras lá para o teu diencéfalo. Então, eu já estou te ensinando que o colículo superior, que é o da visão, se comunica com o núcleo geniculado lateral. E esse puxadinho de fibras que vai levar essa informação do colículo lá para o diencéfalo, a gente vai chamar de braço, aqui ó, braço conjuntival superior, porque afinal o colículo é o superior. Bom, então como eu falei para vocês, colículo superior, visão, movimentos oculares, então relacionado ao movimento dos olhos, atenção visual, e ele vai, além de fazer essa comunicação com o diencéfalo, ele também vai receber fibras do trato óptico, que é essa fibra que vem lá do corpo geniculado lateral. Então, o que acontece? O corpo geniculado lateral do diencéfalo recebe fibras do nervo óptico, tá? Que é o segundo par craniano. O corpo geniculado lateral vai se comunicar com o colículo superior, que é do mesencéfalo, através do braço conjuntival superior. E essas fibras todas que estão ligando nervo óptico com colículo superior, elas fazem parte do trato óptico. Então, o colículo superior, o núcleo geniculado lateral e o nervo óptico, todos eles fazem parte do que a gente chama de trato óptico. Bom, vamos ver um pouquinho do colículo inferior, que eu tinha falado para vocês que é auditivo, tá? O colículo inferior, então, ele faz parte toda essa sequência da audição e ele se comunica com o leminisco lateral e vai enviar fibras para o tálamo, que nem eu falei para vocês. O diencéfalo, o tálamo pertence ao diencéfalo, então nada mais diferente do que o colículo, que tem aquele bracinho puxado para cima, se comunicando com o tálamo, que faz parte do diencéfalo. Só que diferente do colículo superior, o colículo inferior ele tem um nome diferente. Bom, então o colículo faz união pelo braço do colículo inferior, ou
que nem a gente viu aqui, braço conjuntival inferior, pode ser também. E ao invés de se comunicar com o corpo geniculado lateral, o inferior se comunica com o medial. Então, se perguntarem para vocês, qual dos núcleos geniculados está relacionado com a visão? Bom, é o lateral, porque o colículo superior, ele é da visão e ele faz... Não, eu acho que eu errei, então vou recomeçar. Qual dos núcleos geniculados do tálamo, que pertence ao diencéfalo, faz parte da via da audição? Bom, o núcleo geniculado que faz parte da via da audição é o medial, porque o núcleo geniculado medial que se comunica com o colículo inferior, que é da via auditiva. E mesma coisa para a visão. Qual deles auxilia na visão? Bom, o núcleo geniculado lateral, que é o que faz comunicação com o colículo superior. Tudo isso lá, o colículo superior e inferior, área tectal do mesencéfalo. Deixa eu... Então, aqui a gente vai falar mais de uma coisinha. Isso aqui, na real, essa imagem é só para mostrar para vocês, mais uma vez, os colículos. Então, aqui estão os colículos, pessoal. Então, assim, ó, colículo... Opa, nossa, que mal desenhado. Enfim, colículo superior, colículo inferior. E eles vão ter... Essa imagem não dá para ver muito bem, mas eles vão ter aquele bracinho lá para o tálamo para se conectarem com os núcleos geniculados, os corpos geniculados. Então, o que a gente viu? A gente já viu o tecto, que são os colículos, a gente viu o tegmento, que é pedúnculo, que são os núcleos, e a gente viu a base, que são as fibras, então, do pedúnculo. Faltou ver isso aqui, ó. Essa coisinha bem bonitinha. Como vocês podem ver, o mesencéfalo não tem tanta coisa, né, gente? Tipo, ele não é cheio de estruturas e fissuras, então é um pouco mais fácil. Bom, então essa estrutura aqui, que fica entre tecto e tegmento, é o que a gente chama de aqueduto cerebral. Mas, meu Deus do céu, mais uma coisa. O que diabos é um aqueduto? É um núcleo? É uma estrutura neural? Não, gente. O aqueduto, ele é literalmente um aqueduto. Ele é uma cavidade ali no meio que vai conseguir conectar o terceiro com o quarto ventrículo. E por ali, que nem como todos os ventrículos que são interconectados, vai passar o nosso líquido cefalorraquidiano. O que acontece? Atrás, dorsalmente, a gente vai ter, do aqueduto, né, dorsalmente, a gente vai ter o teto do quarto ventrículo. Ventralmente, a gente vai ter os pedúnculos cerebrais. E o aqueduto, então, é o ponto de divisão entre o tecto e o pedúnculo cerebral. Ai, mas Sophie, eu acabei de ver na foto que dorsal ao aqueduto tem o tecto. Como assim dorsal tem o teto do quarto ventrículo? Bom, gente, o mesencéfalo, o tronco encefálico em si, ele é inclinado. Não sei se vocês lembram disso. Então, se tu literalmente vê o que realmente é dorsal, literalmente dorsal, e se tu fizer uma reta na horizontal, o que vai estar bem, bem atrás não é o tecto, vai ser esse teto do quarto ventrículo. Bom, vamos falar um pouquinho da vascularização, então, do nosso mesencéfalo. Bom, 3 principais artérias vão fazer a vascularização do mesencéfalo. Artéria, ramos paramedianos da artéria basilar, que é aquela que passa na ponte. Então, essa é bem fácil de lembrar, porque ela passa na ponte e logo tem aquela porção perfurada, que ali vão entrar esses ramos paramediais. A artéria cerebelosa superior. Cuidem muito isso, porque tem a artéria cerebral, a cerebelosa, assim vocês acabam se confundindo. Bom, então a cerebelosa, então onde tem S, cerebelosa superior. E a cerebral posterior. Mais especificamente, tá? Vamos ir, então, de baixo para cima. Lembrando que a área pré-tectal é entre colículo superior e diencéfalo, que estaria aqui, ó. Então, mais para cima. Bom, então lá embaixo, quem é que vai irrigar a região do colículo inferior? Pensem que é como se tu pegasse o colículo inferior e fizesse um corte transversal, tá? A gente não tá falando só da região... a região posterior do mesencéfalo. A gente tá falando de toda, mas é como se tu cortasse ali no nível do colículo inferior. Bom, então, essa região é irrigada pelos ramos paramedianos da artéria basilar e da artéria cerebelosa superior. E tem uma zona intermédia no meio, que isso não nos importa muito, que talvez seja irrigada pelas duas ou uma só, que é variável. Bom, colículo superior. O colículo superior, ou seja, a gente subiu um nível, tá? Ele vai internamente ser mais irrigado pela basilar. A região do tecto vai ser irrigada mais pela cerebelosa superior, que nem o inferior,
e o restante pela cerebral posterior. E, por fim, a área pré-tectal, ela também vai ser suprimida pela basilar e o restante pela artéria cerebral posterior. Então, vamos pegar uma mãe aqui, tá? Todas as regiões do mesencéfalo são irrigadas por qual? O que todos esses pontos têm em comum? Artéria basilar. Bom, quanto mais para baixo, cerebelosa. Quanto mais para cima, cerebral. No meio, as três. Né? Assim, talvez não fique tão difícil de saber. E, por fim, vamos falar um pouquinho dos núcleos, né? Porque lá, quando a gente falou do tegmento do pedúnculo cerebral, a gente falou que lá possuía vários núcleos. Bom, mas que núcleos são esses que são parte do mesencéfalo? Bom, núcleo rubro, substância nigra, núcleo do óculo motor, núcleo do troclear e uma pequena parte de um núcleo do trigêmeo, tudo está pertencente ao mesencéfalo. O que faz sentido dessas coisas? Os dois que mais fazem sentido são esses dois, ó. Óculo motor e troclear. Por quê? Porque esses são os pares cranianos que são parte do mesencéfalo. Então, nada faz mais sentido que os núcleos deles estarem no mesencéfalo. Mas a gente vai abordar todos eles, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do núcleo rubro. O núcleo rubro, o que acontece com ele, tá? Ele é esse núcleo lá no tegmento do mesencéfalo. Chegam nele fibras do cerebelo, e o cerebelo possui vários núcleos também, que nem todas as regiões do nosso tronco encefálico. Então, o núcleo rubro especificamente recebe fibras do núcleo denteado do cerebelo. E depois que essas fibras chegam lá, bom, acontece um monte de coisa lá e ele envia fibras para o núcleo olivar inferior. Lembrando que olivar são as olivas do bulbo. Então, o mesencéfalo, o núcleo rubro do mesencéfalo, recebe fibras do cerebelo e envia fibras para o bulbo. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de trato rubro espinal. E eu sugiro muito fortemente que vocês assistam a minhas aulas de tratos, porque esse é um trato que a gente conversa sobre. Bom, núcleo do troclear. O núcleo do quarto par craniano, o núcleo motor desse quarto par, sendo que a partir daqui, se ele é um núcleo motor, a fibra, o tipo de fibra que tu vai enviar é eferente, tá? E o quarto par, eu não sei se vocês aprenderam pares cranianos ainda, eu acho que não, mas eu já vou dar uma antecipada. O quarto par craniano, ele vai inervar um músculo, por isso que é motor e fibra eferente. E esse músculo é o oblíquo superior contralateral do globo ocular. Então, por exemplo, se a gente tem o quarto par da direita, ele vai inervar o músculo oblíquo superior do olho da esquerda. Então, a gente vai ter que o núcleo do quarto par craniano, que pertence ao mesencéfalo, vai sair com fibras referentes somáticas para o músculo oblíquo superior contralateral do globo ocular. Eu vou mostrar uma foto para vocês disso aí para vocês depois. E a gente tem também o núcleo óculo-motor, que são fibras eferentes somáticas. E o óculo-motor, ele é um pouquinho mais complexo que o nervo troclear. Porque o que acontece? O óculo-motor, ele também faz parte do sistema parasimpático, que possui alguns nervos nesse sistema. Então, eu vou falar para vocês as duas principais funções do óculo-motor, tá? Ele, assim como o troclear, inerva os músculos extrínsecos do globo ocular. E só para dar um resuminho para vocês. A gente tem 6 músculos extrínsecos, tá? A gente tem o reto lateral, o medial, o superior, o inferior e 2 oblíquos. Então, a gente já viu o quê? Que o troclear inerva o oblíquo superior e o óculo motor vai inervar todo o resto, menos o abducente, o reto lateral, que claro, que se um músculo que está do lado do nosso olho contrai, ele faz a abdução do olho. E quem faz isso é o sexto paracraniano, que é o nervo abducente. Então, bom, o núcleo do óculo motor, o que ele vai enviar? Se o óculo motor faz a inervação de músculos do olho, as fibras têm que ser o quê? Eferentes e somáticas. E se o óculo motor também faz... Um segundo, eu vou tomar um gole de água, gente, que eu tô tossindo há uns 30 minutos. Bom, e se o óculo motor, ele é parte do parasimpático, o que acontece? Desse núcleo aqui, a gente vai ter aquela fibra que ela é pré-ganglionar do parasimpático,
E ela vai se comunicar com um gânglio, e do gânglio vai sair uma pós-ganglionar que vai fazer a ação que a gente quer. Numa condição de parasimpático, tu faz miose da tua pupila, tá? Que é quando a tua pupila diminui de diâmetro. E como que essa miose acontece? Bom, as fibras eferentes, ou seja, porque fazem uma contração, fazem um movimento de um músculo, mesmo que querendo ou não. Elas são eferentes, porque contraem um músculo, viscerais, porque a gente não controla isso, né? Tu não escolhe quando tu dilata e contrai tua pupila, pré-ganglionares, porque depois ainda não se encontraram com gânglio, e parasimpáticas vão sair lá do núcleo do óculo motor. Vão fazer sinapse com o que a gente chama de gânglio ciliar, e do gânglio ciliar vão sair fibras pós-ganglionares que fazem, que vão contrair o músculo ciliar e o esfíncter da pupila, fazendo o que a gente quer, que é a miose. Bom, o que mais a gente tem, então, no mesencéfalo desses 3 núcleos que a gente abordou? Substância negra, tá? A substância negra ela é dividida em 2 partes, reticular e compacta. A reticular, ela recebe aferências de uma porção do nosso sistema nervoso central que a gente vai chamar de estriatum, e depois vocês vão ver mais a fundo. Isso aqui, por favor, passem bem rápido, tá? O striatum ele vai ser formado por várias unidades, inclusive o caudado e o putamen. Então, essa substância negra ela vai receber fibras aferentes desse striatum e vai projetar essa informação para o tálamo. Como? Ela vai projetar tanto para o tálamo quanto para o próprio colículo superior dessa informação que ela recebeu e para a formação reticular. Então, é como se a substância negra fosse um ponto de parada, sabe? Ela recebe uma informação, ela para nela e ela se dirige para outros destinos. E temos também a parte compacta, que é onde a gente vai ter neurônios que vão fazer sinapse lá no estriatum também. Então, vocês veem, a substância negra ela recebe informações do estriatum pela parte reticular e manda informações também pela parte compacta. Esses neurônios, por alguma razão, ou tipo assim, por um motivo que a gente não vai abordar agora, são dopaminérgicos, tá, gente? Só para vocês. Então, esse dado realmente é muito melhor que vocês já souberem estriatum, caudato, putano. Então, é só para vocês já ouvirem alguma vez na vida, porque é assim que se aprende neuro, sabe? Tu escuta uma vez, tu escuta outra vez, e uma vez na vida tu vai fazer a associação, sabe? Se tu me pergunta agora, o que um núcleo pré-tectal faz? Eu não sei, mas eu sei onde é o tecto. Eu sei onde possivelmente esse núcleo pode estar, e eu sei o que é um núcleo, sabe? E assim tu vai aprendendo as coisas. Bom, e acho que não é o último, mas o penúltimo núcleo que a gente vai abordar hoje, que é a parte do mesencefálica do núcleo do trigêmeo, tá? O trigêmeo também a gente não vai abordar, mas enfim, esse núcleo vai receber impulsos de propriocepção, que é aquela avaliação do grau de contratura, sei lá, do músculo, principalmente dos músculos da mastigação, nesse caso, e ele é um núcleo mesencefálico que vai conter neurônios pseudodipolares sensitivos, então. Nada demais essa informação, também não foquem muito nela. E, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu achava que eu já tinha falado sobre formação reticular, mas não. Bom, o que acontece, tá? Mais uma coisa que a gente tem lá no nosso mesencéfalo. Na verdade, essa tal de formação reticular, a gente tem em todas as partes do tronco encefálico, tá, gente? Mas vocês devem ouvir 1000 vezes, ou escreveram lá 1000 vezes, formação reticular, formação reticular. Que diabos é a formação reticular? Essa formação reticular, ela é uma estrutura do tronco encefálico, que faz parte do tronco encefálico, e está envolvida nas seguintes ações: sono, despertar e a filtragem de estímulos sensoriais. Um exemplo dessa tal da filtragem de estímulos sensoriais. Quando vocês estão dormindo, vocês têm muita coisa acontecendo. E vocês não acordam por qualquer sopro que acontece, sabe? O teu corpo, mesmo dormindo, ele consegue filtrar o que é uma informação importante sensorial, por exemplo, da audição, que é uma sensação, ou, por exemplo, o que não é. Então, essa formação reticular, ela que te ajuda a fazer essa filtragem de estímulos, entre o que é relevante desses estímulos e o que não é. A porção da formação reticular, que é do mesencéfalo, porque como eu falei para vocês, ela está em todo o tronco encefálico, e também um pouquinho da parte lá rostral da ponte, ela participa também de circuitos que vão envolver os núcleos do tálamo, córtex cerebral, hipotálamo, que vão ser importantes para atenção e consciência. E por fim, bom, falamos da
Falamos da macroneuroanatomia do mesencéfalo, da micro, falamos de núcleos, falamos de vascularização, falamos de microneuroanatomia por causa dos núcleos ali. Vamos falar um pouquinho dos nervos cranianos, que são do mesencéfalo. Como eu falei para vocês, oculomotor e troclear são os nervos do mesencéfalo. Oculomotor, terceiro par craniano, vai sair daquele sulco medial, ou seja, aqui é uma região medial, entre os pedúnculos cerebrais. Bom, perfeito. E o troclear, o único deles, que eu já falei 1000 vezes, que sai dorsalmente. E o que acontece? Ele dá a volta e ele vai contornar o mesencéfalo e surgir ventralmente logo entre, aqui para cima a gente tem mesencéfalo, aqui para baixo a gente tem ponte. E ele surge ventralmente aqui nessa região. E já que a gente está falando tanto nisso, eu sei que é uma aula extensa, mas é bom vocês já pegarem algumas coisas assim, não fazer uma coisa só de anato, porque anato às vezes é meio boring, sabe? Então vamos falar um pouquinho de lesões, que daí fica um pouco mais animada a coisa, tá? Então a gente tem que ter em mente assim, se tu tem um nervo craniano, que é o oculomotor, por exemplo, pertencente ao mesencéfalo, se tu tem um traumatismo no mesencéfalo, tu pode lesar o quê? O núcleo desse nervo. Ou também, se a gente tem o troclear, que é um nervo do mesencéfalo, a gente pode também lesar o núcleo desse nervo. Núcleo do nervo troclear ou núcleo do nervo patético, eles são a mesma coisa, tá? Por que chamaram assim? Porque vários dos pares cranianos têm 1 milhão de funções, 1 milhão de coisas que eles fazem. Por exemplo, o oculomotor não só faz todo o movimento do olho, como ele também é parasimpático. O quarto par, que é o troclear, ele só vai fazer a inervação do oblíquo superior do olho. Ou seja, patético, né? Então, núcleo do nervo patético. Então, é só vocês pensarem assim, bom, o que eu vi que tem lá no mesencéfalo? Ah, eu vi que tem esses nervos. Bom, tem o núcleo desses nervos. Se tu lesa eles, o que pode acontecer? Tudo que o nervo faz para de acontecer. Então, vamos ver. Então, se o nervo troclear e o oculomotor são responsáveis pela coordenação motora do globo ocular, bom, então se tu tem uma lesão no mesencéfalo, tu pode ter problemas motores do globo ocular. Nada mais certo. Por quê? Porque o músculo reto superior, reto medial, reto inferior, oblíquo inferior, todos são inervados pelo oculomotor e o oblíquo superior inervado pelo nervo troclear. Ou seja, se tu lesa teu mesencéfalo, tu pode ter o quê? Tu pode ter problemas em todos esses músculos que fazem a movimentação do teu olho. Isso a gente vai chamar de oftalmoplegia, tá? E tu também vai ter uma condição que a gente vai chamar de pitose, tá? O oculomotor, além de todos esses músculos do olho, ele faz a inervação do que a gente chama de músculo levantador da pálpebra. Se o oculomotor não funciona, a tua pálpebra ela fica caída. A gente vê isso em várias doenças, e o nome disso é pitose, tá? Que é quando tem problemas no músculo levantador, elevador da pálpebra. E como a gente viu, o oculomotor ele é parte do parasimpático, né? E quando tem uma ativação parasimpática, tu tem miose da tua pupila, que é quando ela fica menorzinha. Então, se tu não tem a coisa que faz miose funcionando, tu vai ter o oposto, vai ter midríase. Então, tu pode ter, se tem uma lesão no mesencéfalo, uma dilatação pupilar, porque tu envolveu o núcleo do oculomotor. E aqui tá os nossos músculos, ó, que nem eu falei pra vocês. Ó, esse aqui, troclear, o oblíquo superior. Vou pegar outra corzinha. Esse aqui, reto lateral, óculo motor. Reto superior, óculo motor. Reto medial, óculo motor. Reto inferior, óculo motor. Desculpa, gente, eu só errei uma coisinha aqui. O único, na verdade, todos são pelo óculo motor, menos oblíquo superior, que é o quarto, e menos, vou pegar outra cor de canetinha pra gente não se confundir mais, desculpem, e menos o reto lateral, tá? Se tu contrai só esse músculo aqui, pra onde é que vai ter o olho? Pra cá. Isso é uma abdução. Por isso que o sexto par craniano se chama nervo abducente. Então, esse aqui é o sexto par craniano. Ele, inclusive, nem tá no mesencéfalo, porque lembramos do mesencéfalo são esse e esse. Mas é só para vocês já saberem disso. E agora vamos ver umas rádios de mesencéfalo, porque agora eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para vocês saberem onde é que tá as coisas impossíveis. Bom, olhamos assim, tá. Bom, o que parece mais com um colículo? Aqui, ó, as minhas duas bolinhas. Se são as minhas duas bolinhas, eu sei que isso aqui é posterior.
Por quê? Porque embaixo das bolinhas sai o troclear, e o troclear é posterior. Então, aqui é anterior. O que a gente tem aqui? As bases do nosso pedúnculo, que é onde tem as fibras. O tegmento do nosso pedúnculo é nessa região. Isso aqui a gente vai chamar de fossa interpeduncular, que vocês estão vendo que tem toda essa concavidade. E aqui a gente também tem aquela substância perfurada, que nem eu falei para vocês aqui, que andam os caminhos da basilar para irrigar toda essa região. E lembrando, a basilar irriga todas as regiões do mesencéfalo. A gente vai ter leminisco medial, que é um conjunto de fibras que vai para o tálamo, leminisco lateral, mas essas coisas não são tão importantes, tá? As coisas mais importantes são aquelas que eu já expliquei várias vezes. Aqueduto cerebral, bom, bem importante. Aqui vai decussar, então, as fibras desse pedúnculo. Aqui, núcleo do óculo motor. E depois vocês vão ver que vai ter um puxadinho assim, ó, do núcleo do óculo motor. O que acontece? A saída do óculo motor é justamente entre os pedúnculos, então faz sentido esse puxadinho na nossa rádio. A gente vai ver vários. Isso é mais caudal. Então, o colículo que a gente vê aqui é o inferior, porque a gente tá lá caudalmente e agora a gente vai subindo. Bom, aqui continua sendo colículo inferior. Bom, se é colículo, é posterior. Aqui a gente vai ter outra região do nosso mesencéfalo, aquela mais perto do tegumento, que é o tegumento dos pedúnculos. Aqui a gente tem o trato, que vai espino talâmico lateral, junto com o leminisco medial. E aqui a gente tem o nervo do nosso troclear. Formação reticular, que eu falei para vocês. E aqui, ó, vocês podem ver essa linha aqui, são as fibras do nervo óculo motor saindo. Vamos ver mais algumas coisas, então. Bom, de novo, aqueduto. Colículo, dessa vez eu acho que já é o colículo superior. Em volta do aqueduto, a gente vai chamar as fibras em volta do aqueduto de substância cinza periaquedutal. Nada demais, não precisa saber também. Ó, que eu falei que tinha uma porção do núcleo do trigêmeo, que era do mesencéfalo. Aqui, ó, o núcleo do trigêmeo do mesencéfalo. Aqui, ó, esse aqui é o colículo superior. Mas vocês lembram que os braços dos colículos, eles são na diagonal e para cima. Então, aqui, só aqui a gente vai ver o braço do colículo inferior, que vai lá para onde? O braço do colículo inferior faz comunicação com o corpo geniculado medial. E vocês podem ver direitinho as fibras que, na real, do colículo lá de baixo estão vindo para cá. Outras estruturas importantes, ó, formação reticulada, que essa área mais cinzenta, normalmente é a formação reticulada. Substância negra aqui. Fibras do óculo motor, ó, vocês estão vendo vindo para cá, que é bem onde ele vai sair. A base dos nossos pedúnculos cerebrais. Aqui, núcleo rubro. E assim a gente vai vendo. Claro que não precisa saber tudo isso, né, gente? É só para olhar e pensar, nossa, que legal. Bom, de novo, núcleo do óculo motor, sendo que o óculo motor vai sair aqui. Colículo superior. Aqueduto. Aqui em volta, substância cinza periaquedutal. Aqui. Aqui tá a nossa... aquelas duas porções que eu falei que se dividia, que é a parte compacta e a parte reticulada da nossa substância negra. Bom, gente, foi essa a nossa aula. Podem me chamar sempre, eu acho que ela ficou um pouquinho extensa, mas como tudo é essa, né? Só ver quem quer. Se quiserem mais curta também, eu faço com muito prazer. Querem um resumão de 15 minutos? Faço também. Mas me chamem para vocês precisarem. Muito obrigada por assistirem a aula e qualquer coisa me mandem mensagem.